ponte do João Alves. Pra gente ouvir o DR, porque a ponte do João Alves, meu irmão, é uma buraqueira que ninguém aguenta. É uma buraqueira que ninguém aguenta. A nossa produção entrou em contato com a Imurb em relação a essa questão da ponte, da ponte da Coroa do Meio, e a Imurb disse que vai enviar uma equipe ao local para verificar se está havendo alguma anormalidade. De fato, tem muito buraco, independente da rachadura da ponte, tem buracos lá na ponte da Coroa do Meio. 7h47, hoje é quarta-feira é dia do quadro Fala Doutor, roda a vinheta. Olha, normalmente a coluna vertebral é reta e alinhada. Quando o paciente tem escoliose, a coluna acaba fazendo uma curva para um dos lados, em forma de C ou em forma de S. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, somente no Brasil são 6 milhões de pessoas acometidas pela doença. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Atalaia do Balanço Geral o médico ortopedista Washington Batista. Doutor Washington, prazer em cumprimentá-lo, bom dia. Bom dia, Fábio, é um prazer estar aqui. Vamos às perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Roberto Castro, de Aracaju, ele pergunta o seguinte: quais os principais sintomas da escoliose? Bom, Roberto, é o seguinte, a escoliose causa um desconforto, você não consegue fazer atividades pesadas por longos períodos, você cansa mais rápido. Consequentemente, também você pode desenvolver dor se você não tiver com a coluna devidamente alinhada. Tem mais perguntas aqui, telão do Balanço Geral. Vanderlei Silva, Divina Pastora, como é feito o diagnóstico da escoliose, doutor Washington? Seu Vanderlei, o diagnóstico é feito por um médico, mas você pode observar alguns sinais em casa. Se seu ombro um dos ombros estiver mais alto do que o outro, se você tiver com o quadril mais lateralizado que o outro, isso aí já é um sinal de escoliose. No caso das mulheres, se a mama um dos seios tiver mais desequilibrado, não tiver alinhado, também é um sinal indireto de escoliose. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão. Maria Silva, de São Cristóvão. Carregar excesso de peso nas costas causa escoliose? Sim, principalmente se você estiver em fase de crescimento. O que acontece com algumas crianças, aquela mochila, por isso que muitas crianças hoje utilizam a mochila de rodinha justamente para isso, para evitar um desequilíbrio muscular e, consequentemente, aumentar a curvatura, como o Fábio bem falou antes. Ou seja, a mochila de rodinha ela tem um efeito não só prático, mas também para proteger a saúde da criança. No meu tempo, a gente botava uma sacola bem grande nas costas, parecia um caçoar. Tem mais perguntas aqui. Francisco Dias, lá de Help City, minha terra. Quais exercícios físicos podem ser realizados pela pessoa que tem escoliose? Pronto, o principal exercício físico é o Pilates. Pilates, a depender do grau, ele consegue corrigir em torno de 20 a 22 graus de escoliose. Então, o melhor exercício para quem tem escoliose é o exercício do Pilates. E quem tem escoliose pode fazer atividade física em academia, por exemplo? Pode, se estiver sendo devidamente acompanhado por conta do excesso de peso, certo? Para não piorar ou agravar a curva, porque um lado vai estar mais encurtado do que o outro. Vamos lá, tem mais perguntas aqui no telão. Do BG, Carla Lima, de Aracaju. Apenas a cirurgia é um tratamento viável para a escoliose? Boa pergunta, Carla. A cirurgia só é indicada quando você possui escoliose acima de 40 a 45 graus. Abaixo disso é passível de correção. Se você estiver em fase de crescimento, a gente pode utilizar coletes e também o próprio Pilates para corrigir isso. Tem uma pergunta aqui que chega através do WhatsApp do João Rodrigues, de Pirambu. A pergunta é o seguinte: escoliose é a mesma coisa que hérnia de disco? Não, mas quem tem escoliose pode desenvolver hérnia de disco. Mas não são, não é a mesma coisa? Não. A hérnia de disco é um desequilíbrio que acontece com o próprio disco que fica entre as vértebras, que isso aí pode acontecer até com quem tem a coluna alinhada, mas quem tem escoliose tem uma predisposição um pouco maior. Pessoas, por exemplo, no meu caso, que tem 1,94 m, pessoas que têm que são altas, elas têm tendência a ter problemas de coluna? Sim, pacientes mais altos são mais suscetíveis a acontecer isso.
principalmente na fase de crescimento, na fase da adolescência. Dona Maria Antônia, bairro Cirurgia, dormir de lado pode provocar problemas na coluna? É a melhor posição para a coluna, porque se você estiver devidamente apoiada, com a altura do travesseiro adequado, ou a depender da largura do quadril, colocar um travesseiro entre as pernas, sua coluna é a posição que sua coluna vai ficar melhor alinhada. Ao contrário do que o pessoal pensa, que é ficar dormindo de barriga para cima ou de barriga para baixo. Que aí você zera qualquer curvatura fisiológica que sua coluna tenha. E qual é a altura ideal do travesseiro? A altura ideal do travesseiro, você pegar a parte escura do seu olho até a lateral do seu ombro, essa é a altura do travesseiro. Se você colocar um travesseiro muito baixo, sua cabeça vai ficar bem esticada aqui do lado oposto. E, consequentemente, travesseiro muito alto também. Então você vai desalinhar sua coluna. Maria dos Santos, Coroa do Meio, hérnia de disco, o único tratamento que tem é cirurgia? Não, a grande maioria das vezes não é cirúrgico, é fisioterapêutico e fazer alongamento e o devido fortalecimento. Você só vai se preocupar com hérnia de disco se você começar a sentir a perna esquecida, a perna dormente, ou o braço também, porque pode acontecer hérnia de disco no pescoço também, na coluna cervical. Moisés de Itabaiana, ele faz a seguinte pergunta: tenho sempre dores na coluna, posso fazer academia? Pode. Agora você precisa fazer uma avaliação com o ortopedista antes, para a gente saber o grau de lesão, se você tem alguma lesão ou se é só um espasmo muscular. Aí a gente vai fazer um tratamento fisioterapêutico antes de você poder iniciar os exercícios. Aquela caminhadinha que as pessoas fazem pela manhã, ela pode acarretar problemas na coluna? Não, muito difícil. Você vai ter dor na coluna se você com a caminhada, se você já tiver uma lesão prévia. Agora, o que muita gente deixa de fazer é o alongamento. Se você não fizer o alongamento, a chance de você ter lesão é muito grande. Ou seja, antes da caminhada, da atividade física, é importante fazer o alongamento. E o tênis, aqueles tênis que vendem aí no Paraguai e tal? Pronto, o problema desses tênis mais baratos, que o pessoal não sabe da procedência, é o desgaste da borracha. Se você tiver algum desvio no pé, se você pisar para dentro ou para fora, isso também pode levar a um desequilíbrio na coluna. Então, às vezes, sua dor na coluna não está propriamente na coluna, em si no pé. O Iraldi, aqui da Barra dos Coqueiros. Bom dia, Fábio. Eu tenho escoliose há muitos anos, inclusive já fui atleta de voleibol. Tive que parar. Qual o melhor tratamento? O melhor tratamento, no seu caso, dependendo do grau de escoliose que tu tenha, é o Pilates. Agora temos que avaliar antes o grau que você tem de encurtamento. Ou seja, é importante que vá ao médico para que o médico avalie com os exames adequados. Exato. Doutor Washington, muito obrigado pelas suas informações, esclarecimentos. Uma ótima quarta-feira para o senhor. Eu que agradeço, Fábio. Bom dia. Ok, obrigado, doutor Washington. Bom dia.